Vamos falar um pouquinho sobre o cenário socioeconômico, globalização e sustentabilidade na nossa aula de inovação, né? O efeito maior da globalização é o de diminuição de distância, né? E abertura de fronteiras, onde a gente atinge grupos sociais, raça, países, religiões, organizações, empresas, né? E pessoas com o efeito final de aproximá-la de forma nunca antes vista. Esse novo cenário atinge não somente setores tradicionais, mas os competitivos também, né? Que são aqueles que estão pensando sempre que em visar lucro, né? Normalmente isso acaba acontecendo quando há uma vinculação à iniciativa privada, né? Na área pública também a gente consegue avaliar e visualizar isso, naturalmente com menor grau de pressão, mas motivado pela maior exigência de contribuintes, né, com maior transparência na gestão, menores verbas disponíveis, né, então a gente vai acabar verificando se tem interesse, evolução de direção, ao aumento de consciência com relação à forma que se deve servir a sociedade como um todo. Hoje é muito fácil a gente ouvir na televisão algo sobre inovação, né? O que me traz inovação, o que faz a inovação, né? Como a gente acaba se envolvendo nesse quesito, né? Então, assim, quando a gente relata inovação, a gente vai avaliar o quê? Na própria sociedade. O que a gente avalia na sociedade? O desenvolvimento tecnológico que está muito acelerado, né? A diminuição nos postos de trabalho, né? Que vai inovando, vai colocando coisas novas. A questão de muitas montadoras hoje terem a mão de obra mecânica e não a humana, né? Abertura de espaço para as empresas pequenas, aumento de expectativa de vida, né? Maiores processos migratórios. Então, a gente tem isso na nossa própria sociedade. Quando a gente fala de família, a gente vai ver aqui o menor número, né, que as pessoas hoje pretendem, que antigamente era aquela coisa de ter uma família grande. Hoje não, a família é em menor quantidade, né? Tem aquele complexo com atores mudando o tempo, as situações, as ocasiões, grande liberdade para os filhos, né? Que hoje os filhos fazem praticamente o que querem. Antigamente era aquela coisa rígida, né? Aquela bença mãe, bença pai, bença avó. Hoje se perdeu um pouco disso, né? Eles estão bem mais soltos, né? A gente vê criança fazendo compras, coisas que antigamente era só realmente os adultos que faziam. Então, tá se inovando as situações. Individualmente, né, a questão de tratamento individual, né, perda de fidelidade, busca de produtos de série limitada, né, espera contato pessoal com o fornecedor, então essa parte mais individualizada. Quando a gente fala de quer acabar com a dificuldade com a identidade, é buscar o seu autoconhecimento, a sua realização pessoal, né? Ter ambição, né? Aquela coisa de capitalismo selvagem, né? Eu vou atrás, eu luto, sem poupar esforços, né? E quando a gente fala também que quer aumentar a qualidade de vida, como assim? Não quero só ficar presa trabalhando, né? Só estudando. Quero viajar, conhecer lugares diferentes, né? Aumentar aquela capacidade de gastos que a gente tem com a idade, né? Buscar produtos de saúde física e mental, viver, né? Não ficar presa. Então a gente tem essa situação. E a comunicação lhe concede poder para estar conectado o tempo inteiro. Hoje não tem uma pessoa que não está 24 horas conectado com a tecnologia, né? Com o celular, com algum meio tecnológico, né? Você consegue gerenciar conteúdos aonde você estiver, né? Você acompanha produtos, né, o tempo todo simultaneamente, né? Você não espera mais pelo produto, serviço, né? Você corre atrás, você faz, a gente fala que faz acontecer, né? E você pode ser beneficiado também em algumas situações da sua empresa, né? Então, são situações que a gente vai estar trabalhando um pouquinho. E aí a gente consegue avaliar a questão de empreendimento humano, a questão sustentável,
né? Que são 4 requisitos básicos. Ou economicamente viável, né? Eu tenho que avaliar o que é fácil, né? Que é tranquilo. Ecologicamente correto, eu vou pensar no meio ambiente, eu vou pensar no futuro, né? Socialmente justo, eu não posso agir por impulso ou viu numa coisa que é totalmente fora daquilo que seria o correto, né? E culturalmente aceito, né? Vamos avaliar todas as crenças e religiões e fazer algo que todo mundo acabe aceitando com uma facilidade maior, né? Qualidade, produtividade, competitividade e trabalho em equipe. Lembrando-se que a gente foca muito a questão de trabalho em equipe, né? Não conseguimos fazer nada se a gente não trabalhar em equipe, né? Então, logo depois da terminada a guerra, alguns especialistas americanos foram contratados por japoneses para ajudar na reconstrução do país, dando início que é uma transformação radical na forma de encarar a qualidade, substituindo o controle pelo fazer bem feito da primeira vez, algo que é muito importante, né? Não adianta a gente manter só o controle, mas precisamos fazer algo bem feito. Se você faz uma coisa bem feita, você não precisa fazer ela 2, 3, 4 vezes. Você faz uma vez só, né? Com aquela certeza de que a empresa irá garantir uma qualidade maior. Atualmente, a qualidade é uma condição básica para poder vender produtos e serviços e se converteu em um assunto estratégico nas organizações. Não tem como falar que qualidade não é importante. Nós precisamos trabalhar o tempo inteiro com a qualidade, né? Proporcionar qualidade na nossa assistência para o nosso cliente, uma qualidade de vida adequada, né? Uma qualidade para se apresentar, né? Para proporcionar para o outro um bem maior. Né? Então, vivenciamos a qualidade praticamente o tempo inteiro, né? E aí hoje a gente consegue avaliar essas evoluções, que a gente tinha o quê? Aquele controle do produto, aí a gente mudou para o controle do processo, e aí eu não quero só um processo, eu quero qualidade. Mudei para um controle de qualidade, e se eu tenho qualidade, eu tenho um produto total bem efetuado, então eu tenho qualidade total, né? Então, para você ver como essas fases, essa evolução é importante para a gente aí. Vocês vão avaliar que, além daquele processo, existe alguns sistemas específicos que tratam esse assunto, né? Que vai visar o quê? A qualidade. Alguns deles nós conhecemos, né? Um exemplo aí é Inmetro, né? Instituto Nacional de Metrologia, de Normalização e Qualidade Industrial. Muitos equipamentos vêm com o selinho do Inmetro, que mostra o quê? Qualidade, né? Eficiência, uma garantia que o produto é bom, né? Então, a gente tem que avaliar essa questão. Quando a gente avalia isso, a gente vai ver algumas definições importantes sobre eles, que é o posicionamento, né? Eu vou desempenhar aquilo de uma forma diferenciada, né? Eu vou mostrar para os meus clientes que o meu produto é o melhor e que ele não vai precisar procurar o concorrente. Uma eficácia operacional, eu vou entregar aquele produto dentro do prazo que foi estimado e com todas as exigências solicitadas, tá? Eu vou ter uma efetividade, eu vou comprovar que essa entrega realizada realmente ajuda o cliente, né? Que ele não vai ser prejudicado, ele vai ser beneficiado nessa situação, né? E aí a gente vai falar, quando a gente fala de produtividade, assim, a gente mostra o quê? Que a gente é eficiente, né? Que a gente tem um trabalho, a gente está agindo de forma eficiente. Quando a gente relata a questão de competitividade, todos os assuntos, né? Lá do posicionamento, eficácia, efetividade, vai abordar, na verdade, tudo, né? Por quê? Porque eu preciso deixar o meu cliente ciente que eu sou capaz, eu tenho um diferencial, né? Eu sou eficiente, então a gente vai trabalhar de uma forma diferenciada. E as empresas hoje, né, elas acabam usando esse tipo de recurso, né, para assegurar esse sucesso da sua empresa, tá? Estratégia, objetivos e método de organização. É um conjunto de definições que adotam para tratar
de evoluir da posição competitiva atual para uma outra posição melhor, num determinado período de tempo. É um passo na direção da visão e responde à pergunta: onde queremos chegar? É uma pergunta muito importante, porque aonde vocês querem chegar? Né? Tem gente que querem chegar muito longe, né? Pensam em algo diferenciado, algo para o futuro, né? Algo que vai fazer você crescer. Então, nós temos que saber avaliar essa situação, né? Então, quando acabamos falando sobre isso, a gente vai avaliar o quê? Que eu preciso ter uma missão, né? Aonde eu quero chegar? Qual é a minha missão? Qual é o valor da minha empresa, né? Eu tenho que mostrar o que para os meus colaboradores? A minha determinação, o respeito que eu tenho, né? A minha ética profissional. Preciso demonstrar tudo isso para eles, tá? E para um hospital, né? O que a gente vai dizer para um hospital a respeito de qualidade? O que isso pode, como posso dizer, tem de importância para dentro de um hospital, né? É simplesmente algo banal? Não. Para um hospital, qualidade, o que quer dizer qualidade para ele, né? É os pacientes ser bem tratado, né? O tratamento vai ser correto, né? Eles vão ser cuidados por profissionais competentes, né? Os funcionários vão estar sempre solícitos para aquele cliente, todos os equipamentos utilizados funcionam corretamente. Então, isso é ter qualidade dentro do hospital. Além disso, o que é uma velocidade dentro de um hospital? É que todo tratamento realizado tem um tempo adequado. Os meus exames não vão se atrasar, porque eu vou realizar, eu vou solicitar eles e o resultado vai vir no prazo correto, né? Evitar qualquer tipo de acidente, vai ocorrer tudo da melhor forma possível. Se o paciente tem previsão de alta, essa alta sair no tempo previsto, né? Então, isso para um hospital é uma velocidade, tá? Uma confiabilidade. O que eu posso dizer que seria isso, né? É que todos os procedimentos são realizados conforme a sua programação. Tudo está lá. O resultado dos exames são entregues nas datas determinadas, né? Os medicamentos não vão ser feitos de forma errada, no horário errado ou na via errada. Vão ser tudo especificado. Todos os materiais que forem solicitados vão ter que chegar no horário combinado, né? Então, assim, isso é confiabilidade. Eu posso confiar nessa empresa, né? Para um hospital, flexibilidade pode significar o quê? Habilidade para lidar com o atraso dos fornecedores. Eu tinha uma remessa de uma caixa de luva sem talco para chegar e acabou que atrasou. Eu tenho que ser flexível, porque o trânsito de São Paulo nós sabemos como que é, né? Pode ter tido um imprevisto, um acidente, então a gente tem que ser flexível, né? Não deu certo, teve algum imprevisto, vamos reprogramar, né? Agendar essa consulta, né? Aquele tratamento não dá para fazer hoje, vamos remarcar para um outro dia, vamos ser flexível, né? E atender a diversos tipos de paciente, né? Tem pacientes mais fáceis de lidar e aqueles pacientes mais difíceis. Temos que ser flexível com isso também, tá? Para um hospital, custo pode significar o quê? Custo de material e de serviços terceiros, né? Pode ser a questão de um profissional como alguma multa, né? Um cliente que aconteceu, foi feito algum tipo de procedimento, eu preciso indenizar, então isso é um custo, né? A parte de equipamentos tecnológicos é um custo, né? Porque eu preciso instalar, eu preciso treinar, eu preciso deixar eles ativos para os meus clientes. Então, é um custo para a empresa também, né? E a gente fala um pouco sobre indicadores de desempenho. O que seria isso, né? A gente vai avaliar o quê? Indicadores de desempenho
É um dado quantitativo que mede o comportamento atual de uma variável, que é um resultado, né? Ou da evolução dela no tempo, né, na determinada tendência, né? Num contexto que eu vou fazer, eu vou gerenciar, né? Eu vou ser capaz de indicar se um esforço produzido para alcançar aquele objetivo está sendo bem efetivo, né? Vou gerenciar esse indicador avaliando a necessidade que tem ali, né? Se existe alguma possibilidade de utilizar alguma referência comparativa, que é algo que eu posso comparar de uma outra empresa que está sendo benéfico para eles ou benéfico para nós, tá? Então, a gente usa esses indicadores para fazer comparação, né? Em questão de quantidade, se vale a pena, o que eu preciso estar mudando, o que eu preciso estar ajustando nessa situação, né? Então, para trabalhar com indicadores de desempenho, é necessário utilizar 3 variáveis. Quais são elas? Índice, meta e tolerância. Índice são os resultados numéricos atuais mostrados pelos indicadores, né? A minha meta vai ser o quê? O que eu vou planejar para esse indicador para eu conseguir chegar no meu objetivo, né? E aí eu vou determinar um tempo. Não pode ser um tempo muito longo, né? Também um tempo não tão curto, mas um tempo razoável, né? E a tolerância, né? Que é o desvio baixo da meta, que representa um estado de gravidade moderada. Se o indicador apontar para valores baixos da faixa de tolerância, significa que o comportamento do processo é extremamente crítico. Então, eu tenho que saber avaliar, dosar e mesclar toda essa situação, né? E aí a gente vai avaliar a questão de quais são as metas, que nós vamos ter as metas de como propósito. Eu preciso estabelecer e comunicar o nível esperado desse desempenho, né? Qual é a possibilidade que esse indivíduo tem de compreender qual a contribuição da estratégia geral dessa organização e qual é a concentração, as atenções de organização de melhoria. Né? Eu vou ter que fazer um esquema e eu vou avaliar essas situações. Quando a gente fala que para que elas servem, qual é a forma efetiva que elas vão ser necessárias, se existe apenas uma meta por indicador, se elas são quantitativas, se elas se comunicam claramente com o desempenho esperado, se ela tem um relacionamento com o objetivo estratégico, eu vou avaliar a questão de efetividade. Em alguns cuidados, a gente tem que prestar aqui. Sempre estabelecer metas primeiro para os indicadores relacionados com os clientes externos, né? Eu tenho uma meta lá fora, primeiro com eles. E se não houver referência ao histórico, não colocar meta. Se eu ver que eu não tenho como fazer alguma comparação, não boto meta, né? E esperar o primeiro período de medição para decidir que meta vamos colocar. Se não temos nada confirmado que nos dê um respaldo, não vamos basear como meta, né? Vamos fazer algo experimental, algo avaliativo, né? Nem experimental, é avaliativo. Se a gente obter resposta e conseguir puxar conteúdo adequado, nós colocamos isso num método onde conseguimos colocar ele como meta, né? Qual é a minha meta? Vamos supor um exemplo no hospital, eu tenho um paciente com desconforto respiratório. Qual é a minha meta? Desmamar do oxigênio mais rapidamente, né? Observar esse padrão respiratório, né? Manter sinais vitais de horário, promover conforto. Então, essa é a minha meta, porque eu já sei qual é o meu plano terapêutico que eu tenho que agir. E a minha meta, para eu alcançar essa meta, né, que esse paciente saia de forma adequada do hospital, eu tenho que formular já com algo científico, né, com indicadores que me deem uma estabilidade, o que eu preciso fazer. Então, tentar desmamar do oxigênio, né, e dar sequência a esse tratamento. Então, a gente tem que entender o quê? Que a globalização, ela faz com que a gente diminua a distância entre N coisas, né? As fronteiras aí estão abertas, vamos dizer assim. Tá, então, é muito mais fácil. É um cenário que a gente consegue avaliar N setores e aonde a competição é muito grande, porque todo mundo quer lucrar,
né? Todo mundo quer ganhar, né? E as empresas estão abraçando esse tipo de recurso, né? As organizações, os hospitais estão tudo abraçando esse tipo de situação, como se é utilizado essa questão de tecnologia de inovação, porque é bom inovar, né? É bom ser bom, né? Então, assim, hoje a gente está vendo que a situação está de uma forma que as organizações estão agindo de uma forma que nunca foi visto antes, né? Eles estão inovando, eles estão dando jus, dando valor a tudo que está vindo aí de novidade, né? Num propósito de trazer o melhor para sua empresa, pensando nos seus valores, na sua missão, né? Como empresa, como liderança, né? Querendo sim ser competitivo, mas uma competição do bem, porque se o meu concorrente tem algo bom, eu também posso ter, né? Então, essa questão de sustentabilidade, né? A gente vai avaliar todos os aspectos econômico, social, cultural, né? Vamos avaliar como uma sociedade, né? E vamos vincular sempre o quê? Aquela iniciativa. Vamos estar sempre avaliando para atingir o melhor resultado possível nessa situação. A gente fica por aqui e até a próxima aula.